Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui no nosso primeiro Leadcast com o nosso amigo, empresário, empreendedor, Misael Maramaldo. Obrigado, querido. É um gigante do Instagram, sabe tudo de marketing digital, de empreendedorismo, a área comercial é com ele. Seja bem-vindo. Obrigado, cara, que honra incrível estar com você aqui, principalmente por ser o primeiro episódio de muitos que vai ter do Leadcast, e sabendo como é que você trabalha, eu tenho certeza que isso aqui vai ser gigante. É isso aí, a gente quer, enfim, levar esse conhecimento, levar tudo que for colocado aqui para quem está nos assistindo, para que saiam daqui insights para a gente poder ajudar as pessoas, enfim, poder influenciar as pessoas de um modo positivo, né, trazer um conhecimento que foi adquirido ao longo desses anos aqui. Com certeza, eu tenho certeza que vai crescer muito, sabendo de você, como você conhece de negócios e as pessoas com quem você anda, eu tenho absoluta certeza que você vai trazer gente que vai agregar muito. Eu tô honrado de estar aqui com você exatamente por causa disso. É complicado estar diante de um cara do teu tamanho, exatamente pelo tanto de conhecimento que você passou pra mim nos últimos tempos que eu te conheci. Falei, cara, tá de frente com esse cara, dá até medo do que vai vir por aí. Imagina. Cara, agradeço e quero começar fazendo uma pergunta, então eu fiz aqui um bloco de perguntas. Legal. Foi muito pensado. Tô até com medo. Ele não sabe ainda o que a gente vai perguntar, mas vamos lá. Vamos lá. Bom, em que momento você percebeu que o problema da sua empresa não era a venda, era a decisão? Olha, eu não sabia, eu não sei quais perguntas que ele vai fazer e eu vou te falar, essa pergunta parece que foi muito encaixado para que ele me trouxe aqui e em algum momento eu vou até dizer para vocês por quê. Mas, bom, eu te conheço há mais de um ano, eu te conheço, só que a gente ficou muito próximo no último ano, né, que eu acabei vindo para Alphaville, que a gente montou uma parte do negócio juntos ali, e eu vou te falar que eu sempre fui um cara com muito medo de tomar decisões, porque eu sempre tive medo de mudança. Mudança para mim é muito complicado na minha cabeça. E aí, dentro do que a gente foi fazendo, desde o primeiro momento que a gente chegou em Alphaville, a primeira coisa que você colocou na mesa foi uma decisão. Vamos ficar com a sala, sim ou não? E aí eu tive que tomar a decisão. Tá, vamos. E em 17 dias eu tava mudando pra Alphaville. Então, decisão é justamente onde eu mais paraliso ou paralisava. Porque isso vai mudando, vai melhorando com o tempo. E eu tenho você como amigo, então sempre tô perguntando pra você, cara, o que você faria agora? Porque você tem muito mais tempo do que eu de mercado. Mas decisão, todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, ainda é uma tarefa mais difícil, mas com certeza eu senti isso em todo o tempo que eu fiquei preso no faturamento do negócio, que era tudo falta de decisão. Quando eu comecei a tomar decisões, mesmo aquelas que eu errei, é melhor do que não fazer nada. Eu acho que é isso que a grande dor é isso, né? O medo de tomar decisão, mesmo que erre. Inclusive, você me ligou um dia desses e falou, você tem que tomar uma decisão, porque você acha que uma decisão vai acabar com tudo e não vai. E realmente não acaba. Olha que interessante. Você não morreu, entendeu? Então, acho que é muito isso. E eu até, já que a gente aproveitando isso aqui, porque as pessoas têm que conhecer muito do que você faz, e eu queria entender um pouco como é que você toma decisões. Como que é a sua janela de pensamento para uma tomada de decisão? Bom, antes eu vou responder o seguinte, que pior do que tomar uma decisão errada é não tomar uma decisão. Isso é pior do que qualquer outra coisa. Então, assim, para você que está nos assistindo, tome uma decisão. Se for acertada, maravilha. Se você errou, corrija a rota. Agora, não tomar uma decisão, como a gente chama, ficar em cima do muro. Isso. Ficar em cima do muro é a pior coisa que você pode ter. Porque você não sabe se ia dar certo ou se ia dar errado. Então, e aí respondendo a pergunta que você me fez é exatamente esse o ponto. Como é que eu faço as minhas tomadas de decisão? Eu avalio o risco. Se der errado, eu consigo corrigir a rota? Isso é muito louco. Consigo corrigir a rota. Maravilha. Tomada de decisão é aceita. Vamos executar. Se eu for tomar decisão e eu não tenho como corrigir a rota, a pergunta que eu faço é, o que pode acontecer de pior? Eu tenho condições de bancar isso que vai acontecer de pior? E aí pode ser várias coisas. Pode ser dinheiro, pode ser a perda de uma sociedade, a perda de um negócio, a perda da credibilidade.
tem decisões que a gente toma que dá pra corrigir, que é a grande maioria delas. Foi isso que você me disse. Falou, cara, se você tomar essa decisão... E eu acho incrível, vai ser um bate-bola, galera. Vocês vão entender que vai ser um bate-bola que vocês... Eu quero perguntar, porque tem muita coisa que eu tenho dúvida. Você até falou pra mim uma coisa que é muito louca. Você falou assim, cara, você fala coisas na internet. Você faz conteúdo. E algum conteúdo desse a gente vai errar. Não tem como não errar. E você falou, é muito mais arriscado as decisões que você toma online do que as decisões que você toma offline, porque decisões offline você volta atrás e ninguém viu que você errou. Nas decisões online que você toma, o que você falou não tem volta, pode ser gravíssimo. Em algum momento a gente vai errar, eu já errei em algum movimento. E aquilo me pegou muito. Esse comentário seu foi muito louco, eu falei, realmente, existem coisas que eu falo que eu ultrapasso o limite, eu não deveria arriscar tanto, e eu já arrisquei, e depois eu vejo que arrisquei, mas que é menos grave, porque algumas decisões você toma e ninguém ficou sabendo. E isso pra mim foi uma aula muito grande, e eu gostei dessa que você trouxe agora, que é uma tomada de risco, você mede. Não, tudo bem, eu posso voltar ou não, ou se eu não posso voltar, qual o risco de perca total daqui? Isso é maravilhoso. Sim, é uma espécie de um seguro veicular, vamos chamar assim. Né? Uma tomada de decisão, por exemplo, do offline. Vou fazer um financiamento de alavancagem para colocar esse dinheiro numa empresa. Qual o risco que eu tomo nisso? Eu vou conversar com o banco, eu vou fazer um contrato com o banco, conseguir honrar a primeira parcela, a segunda parcela, não conseguir honrar as demais. Eu tenho como voltar atrás. Eu tenho como encerrar, eu tenho como devolver o dinheiro, eu tenho como renegociar e ninguém fica sabendo a não ser o banco. Por exemplo. Sim. Agora, uma tomada de decisão, uma fala errada na internet... Pode destruir tua vida. Ela não tá no seu poder de decisão mais. Exato. O contrato desse seguro não tá na sua mão para ser executado ou não. Tá na mão de um terceiro ou de vários outros terceiros. É porque lá já era. Porque lá você não tem mais controle algum. Então, por isso que eu te falei, você toma decisões muito mais arriscadas no online do que no offline. E no offline, você tá no final de tudo, você tem um controle praticamente de absolutamente tudo. Ele me colocou na parede sobre essa decisão. E aí, acho que numa sexta-feira, esse cara me ligou. Há poucos dias. Ligou, toma uma decisão. Mas aí, só toma uma decisão, cara. Aí na segunda-feira, eu liguei pra ele numa decisão que a gente tomou aqui. E aí eu falo direto que, cara, o cara eu tenho muitas coisas depois que eu conheci esse cara que eu falo assim, o que o Juliano faria? Porque assim, se vocês acompanharem, eu tenho a leve impressão que ele não tá dormindo mais. Porque a tomar decisão é várias, e assim, 11 horas da noite chegando em casa, 5 da manhã ele manda o story, está acordando, ligando pra você às 7 da manhã. Então as tomadas de decisão são muito rápidas e assertivas, porque no último ano eu vi o tanto que você cresceu. Ou seja, e aí parte do offline é legal disso. Se você tomou alguma decisão que não deu muito certo, não dá pra saber, porque não foi no online. Então, tudo que você fez deu certo, porque não dá pra saber que não. Isso é muito louco sobre decisão. É verdade, ele falou, eu olhando e falei, realmente, se ele fez alguma coisa nesse um ano que aconteceu que deu errado, ninguém soube. Ou seja, tá tudo certo. A minha família e os meus sócios que estão envolvidos, a gente sabe. Todo mundo ali sabe. Que todo mundo participa. Mas é claro, a gente tem... graças a Deus, a gente tem mais acertos do que erros. Mas a grande questão é que quando a gente erra, a gente corrige esse erro numa velocidade estratosférica. Isso é bom. Então, assim, não é sobre você não errar. É sobre quando você erra, você corrigir. Ter o poder de correção muito rápido. Isso. E aí você mitiga os danos e coloca velocidade naquilo que você entendeu que foi o erro e passa aquele erro a ser um acerto. Então, é isso que a gente faz, basicamente. Basicamente. Mas, vamos lá. Outra pergunta é, qual foi a decisão mais difícil que você adiou? E quanto isso custou? A decisão mais difícil que eu adiei... quanto custou é difícil você... calcular, mensurar isso. Já que você não ganhou, né? Não dá pra você viver de passado. Eu acho até que é uma bobagem você... eu poderia ter feito, eu deveria ter feito. Eu acho que
É muito do brasileiro essa ideia de que, eu deveria ter feito, eu deveria ter apostado. Não, você não aposta, você não apostou. Não ganhei na Mega da... Se eu tivesse apostado, eu pensei nos números da Mega, mas você não apostou. Então não muda nada o que você faria ou deixaria de fazer. Então mensurar o quanto você perdeu daquilo que você não fez. Agora, provavelmente eu teria crescido mais, porque eu teria arriscado mais nos meus movimentos. Entendeu? Existem movimentos que eu não fiz, que olhando pra agora, eu olho e falo assim... esse movimento teria colocado mais dinheiro no meu bolso, teria crescido mais a empresa. Eu acho que esses movimentos, eu consigo sentir isso. Eu consigo mensurar os erros. Teve apostas que eu fiz e negócios que eu fiz que deu errado. Só que esses foram mais aprendizado do que todos os outros. Que eu falei, talvez eu acelerei errado aqui, eu deveria não ter acelerado tanto aqui, mas eu acho que é exatamente o que você falou. No máximo cuidado que você tem que ter é do erro não ser fatal, de não ter volta. E eu acredito que a maioria dos erros ainda tem volta. A maioria dos erros você consegue botar um passinho atrás. Eu acho que depois que você construir uma parte, você constrói de novo. Eu tenho essa ideia, né? Que, quando eu comecei não tinha nada. Agora tem alguma coisa, já construí um pedacinho, vou repetir isso aqui e parar de fazer essas cagadas que eu acabei de fazer. E funcionou, isso funcionou. Essa última semana já comecei a obter resultados daquilo que a gente conversou no sábado. Foi no sábado. Já comecei a obter resultado. E você lembra de uma decisão errada que mesmo assim foi melhor do que não decidir? Eu acredito que o meu movimento para o mercado de inteligência artificial foi uma decisão que eu não deveria ter tomado na velocidade que eu tomei. Eu fui muito para frente e o mercado não estava preparado. Contudo, agora nós estamos com a estrutura que nós temos de tecnologia, eu vou conseguir abarcar um pedaço do mercado que está chegando muito forte para 2026. Então essa decisão me custou muito dinheiro, essa decisão me custou inclusive dinheiro pessoal. Contudo, eu vejo que agora eu tenho mais força para poder suportar o que vai acontecer daqui para frente. Eu acho que é essa a grande coisa. E até conversando, você me falou que você empreende há quanto tempo? Empreendo cerca de 15 anos. 15 anos empreendendo. 15 anos. 15 anos empreendendo. Você acredita que você tomou alguma decisão dessas que te custou muito? Que te custou muito? E qual foi essa decisão? E o que você acha que você perdeu? E vocês vão ver que é um bate-bola aqui, galera. Porque assim, eu quero aprender. Eu tô sempre lhe perguntando pra ele as coisas porque eu quero aprender. E eu quero que vocês aprendam. Porque assim, eu acho que o modo inteligente, a pessoa inteligente, a pessoa sábia, ela aprende com os erros dos outros. Tá? O inteligente pode aprender com o próprio erro. Mas é melhor você aprender com o erro dos outros. Eu não acho que você tem que aprender errando. Olha o que o outro fez de errado. E não faz. E pergunta, onde você errou? Porque se eu perguntar onde você acertou, eu só vou olhar o teu palco. Você acertou um monte de lugar pra chegar onde chegou. Mas no que você fala assim, eu fiz isso, bati cabeça nisso, ou não deveria ter feito isso? Onde que foi assim? Acho que o primeiro ponto essa é uma pergunta bem profunda, pelo menos pra mim. Talvez pra vocês que estão vendo, que estão ouvindo, talvez não. Mas porque eu sinto dor nessa pergunta. Simples assim. Então, a decisão mais errada que eu tomei foi de envolver emoção no lugar da razão ao me associar com algumas pessoas. Ponto. E isso fez com que eu perdesse cerca de 600 mil reais. Assim, numa tacada só. E sujasse o meu nome. Então, para quem não sabe, eu já tive um nome sujo por aproximadamente uns 45 dias. Tá bom, né? Tá melhor do que a média do brasileiro. Mas tive. E foi no momento... Assim, mas vocês entenderam, uma dívida de 600 mil. Então não é sujar o nome com uma dívida de 3 mil, que para talvez quem tá assistindo já é uma coisa alta. Mas uma dívida de 600 mil reais, vocês imaginem o que é você dever 600 mil reais. E essa decisão, esse problema que houve em decorrência dessa emoção com a razão, ao me associar com algumas pessoas, foi num momento bem decisivo. Foi quando exatamente eu descobri isso pela ligação de um gerente do banco. Então eu não sabia. Enfim. E o que estava acontecendo nesse mesmo período? Eu tinha acabado de alugar um lugar. Caraca. Para montar uma das empresas. Pior momento possível para você ter uma dívida no nome.
E foi em decorrência disso. E aí, óbvio, 45 dias passaram assim, nesses 45 dias, uns 4 anos e meio, né? Foi um turbilhão de emoção envolvida, enfim. E pedi muita sabedoria, não consegui ouvir, porque a cabeça cheia, né? Você pode até, enfim, se apegar à sua fé e etc., mas você parar para ouvir o que Deus está falando contigo num momento desse, tem que ter uma sabedoria extrema, e eu naquele momento eu não tinha essa sabedoria. Mas eu sabia que eu precisava fazer aquilo acontecer, porque a minha família, eu, minha esposa e minha filha, precisava daquele recurso. Isso é muito... Quando você tem família, a coisa triplica de peso. Então, para quem quiser saber, que eu não vou falar o que eu fiz aqui, pode me chamar algum dia no direct, ou pode me chamar no WhatsApp. A gente vai fazer um podcast pra ele contar tudo o que aconteceu. Não precisa dar os nomes, a gente quer saber o que você fez. Pois é. Porque pra você não estar, saiu de uma dívida de 600 mil em 45 dias. Imagino que o brasileiro médio hoje que tá com dívida deve estar falando assim, tá, como é que sai de uma dívida dessa com 45 dias? Porque o brasileiro médio fica numa dívida dessa por 3 anos com uma dívida muito menor. Então, assim, então tá. Mas é importante a gente entender que todo mundo já passou. E eu acho que o grande risco, a gente conversou uma vez sobre isso, e eu falei pra você, acho que o grande problema da internet, das redes sociais, é a sua comparação, né? Você olha pra comparação e você acha que tá todo mundo no palco, mas tem um bastidor que você não viu, que foi construído, que é esse bastidor, que é o bastidor de um cara que devia 600 mil reais no momento desse, tá assim. Mas assim, abriu, as clínicas estão lá tudo funcionando, deu certo? Não deu certo, não ficou um dia parado por conta disso, precisei resolver. Lógico que no meio desse caminho há perdas, Sempre ponto final. Sempre há. Então, há baixas no nosso exército, né? Tem baixas que ora voltam ou ora não voltam. E, enfim, eu fiz a minha escolha. E colhi todas as consequências positivas e negativas disso. Eu acredito que isso é uma coisa muito forte pra você, pra quem vai empreender, é isso aí, né? É você ter resiliência pra suportar os bônus e os ônus. E os ônus vêm, com certeza, porque é um problema desse tamanho, vai ter gente envolvida. Às vezes é gente próxima, às vezes é gente distante, vai ter gente envolvida. E você tem que estar disposto a perder pessoas no meio do caminho. Acho que a maior dor de tudo, acho que talvez a maior dor da decisão é isso. Acho que a maior dor da decisão, que você perguntou sobre como, eu acho que é o medo de perder pessoas. Porque em algum momento as pessoas vão ficar pelo caminho. Em algum momento alguém vai ficar pelo caminho. Você falou uma coisa, esses dias, muito louca. Cara, eu sou teimoso. Você fala que eu sou teimoso. Mas uma coisa que você falou assim, você não tem que carregar ninguém. Você não é responsável por ninguém. A não ser pela sua esposa e pelos seus filhos. Todos os outros não são responsabilidade sua. Você só tem que defender isso. E é por isso que eu acho que a ligação da gente é muito forte por causa de princípios antes de qualquer outra coisa. Teus filhos e tua esposa. E todo o resto. Todo o resto dá um passo atrás, manda embora, volta. Não tem responsabilidade, cada um é adulto, fez o que queria. E eu acho que essa é a parte do ônus. Que as pessoas não querem estar na tomada de decisão. Dói. Porque vai doer. Dói. Porque às vezes você pode perder amigos, às vezes você pode perder família, às vezes você pode perder sócios que viraram amigos, e você tá disposto a fazer isso, é a parte que dói. Você tem que ter resiliência, né? Mas quem disse que empreender não era ter... E isso não significa que você é grosseiro, ou que você tem um coração de pedra, ou que você é arrogante. Não. São decisões. E decisões mudam destino. Parece uma frase clichê, mas é definitivamente isso. A decisão que você toma hoje define o seu destino. Se ele vai ser bom, se ele vai ser ruim. E a decisão que você não toma, que eu falei bem no começo, é pior ainda. Porque você vive numa eterna interrogação. Como teria sido? Acho que essa é a pior parte. Cara... Todo mundo que tá depressivo, você vai ouvir pessoas que falam assim, eu estive com pessoas que estavam depressivas,
As maiores dores são aquelas decisões que elas não tomaram. Eu poderia ter viajado mais. Eu poderia ter tido mais um filho. Eu poderia... Nunca é sobre dinheiro. Eu acho que é muito louco isso que você falar que empresário só pensa em dinheiro. Não, não é sobre dinheiro. Porque essa não é a maior dor que o cara lá atrás. O cara fala, eu poderia ter aberto aquele negócio. Putz, eu não abri. E agora eu vou morrer e eu não sei se aquilo poderia ter dado dinheiro, se teria sucesso. Eu não viajei, talvez eu não dei a melhor casa pra minha família. Porque é uma decisão que eu não tomei. Porque a decisão que você tomou e errou... Acabou. Pelo menos você tem uma resposta. A resposta é, fiz cagada. Consigo sobreviver com isso, ou fico nesse remorso pra sempre, mas pelo menos eu fiz. Eu acho que a pior decisão é aquela que... Puta, e se eu tivesse feito, cara? Se eu tivesse fechado aquele negócio? E se eu tivesse aceitado aquela proposta? Como que seria? Não dá pra saber, porque às vezes não dá. A maioria das vezes não dá pra voltar atrás. Não, e você sabe... você sabe até a pergunta, né? Você só não sabe a resposta. É muito dolorido. Eu acho que a decisão... E se você não sabe a pergunta, tá tudo bem ainda. Quando você sabe você não sabe a resposta, é dolorido. A Pois- dúvida é muito cruel. Pois é. E deixa eu te perguntar, qual a decisão você acredita que mais os empresários evitam tomar hoje? Provavelmente investir no próprio negócio. Investir no próprio negócio. Nós temos uma empresa que trabalha com marketing, a gente trabalha com venda, a gente tem toda a estrutura comercial pro dono do negócio. E a decisão que eu mais vejo o empresário não tomando é a decisão de investir no negócio, naquilo que importa. Empresa que tá vendendo, tá saudável. Venda cura tudo. E aí a gente faz reunião direto com o cliente e dá muita tristeza de falar com o cliente e você vê que ele não vai tomar a decisão de investir mais dinheiro em marketing. Ele não vai tomar a decisão de trazer uma equipe para treinar o time comercial dele. Ele não vai tomar uma decisão de criar mais conteúdo para a empresa dele. E você fala, cara, isso tá te custando muito. E eu fico impressionado como o empresário no Brasil, ele não faz conta. Ele não faz conta. Eu olho, você mostra os números para ele e fala, ó, isso aqui é o que você tá ganhando há 2 anos. Você tá entendendo que se você tá faturando isso há 2 anos, você tá perdendo dinheiro? Porque a inflação tá comendo tudo. A inflação tá comendo você mês a mês. Você tá entendendo que você não está crescendo? Não, não, eu vou ver aqui. Aí ele contrata mais 3 Ruela pra trabalhar, que tem um custo altíssimo de Estado em cima, de CLT, de tudo mais. Sobrinho. Um sobrinho. E você fala, não, cara, coloca dinheiro aqui, ó. Aqui. Se você colocar mais dinheiro aqui, vai criar mais demanda. Se você criar mais demanda e você souber utilizar o CRM, você vai conseguir conversar com mais gente. Se você fizer mais follow-up, você vai poder vender mais e converter mais. Não, eu tenho que ver, né? Eu vou comprar mais uma máquina. E o empresário brasileiro é muito louco. Ele gasta 50 mil de aluguel, ele gasta 500 mil de estoque, de ferramenta, de maquinário, e ele acha que R$1.000 vai salvar o negócio dele no marketing. Sendo que é o captador, é o gerador de demanda. Eu acho que essa é a maior indecisão. Você tem mais de uma centena de clientes. Mais de uma centena de clientes. Agora, disso eu tô errado na minha visão aqui. É a decisão ou não é a decisão? Porque assim, um ponto muito forte do que eu vejo no Juliano, e por isso que eu ouço tanto você, é que você não tá de um lado só. Você tá dos 2 lados. Porque eu tenho uma empresa de marketing comercial, inteligência artificial, e eu tô do lado do prestador de serviço, mas eu não estou do lado do cara que tá comprando esse serviço, porque eu vendo pra mim mesmo. Então é assim, você tá dos 2 lados. Você tem negócios na área da saúde, né? Clínica odontológica. Sim. Aí você tem várias clínicas, aí você tem a agência que atende as clínicas, aí você tem uma empresa de consórcio, aí você tem uma franqueadora e eu falo assim, você tá dos todos os lados, então você enxerga dos lados. Agora me diz, é essa a decisão a que mais dificulta a vida do empresário ou tem uma outra decisão que eu não enxerguei porque eu não tô do outro lado da mesa? Tem várias, eu acho que a gente poderia elencar aqui várias decisões, né? Certo. Que basicamente ele evita tomar. Mas a do investimento em marketing é uma que eu poderia assim colocar como... se não é a primeira, deve estar ali entre a primeira e a segunda. Deve estar. Eu tava vindo de São José dos Campos, né? Agora no carro, e esse período de chegar de São José até aqui Alphaville, são em torno de 1h30, 2 horas. E eu vim conversando
com um prospect. E aí a pessoa estava interessada no trabalho que a gente presta, no serviço e tal. Enfim, gostou da primeira reunião, enviou os dados e etc. A gente confeccionou um contrato, enviei o contrato para assinatura, aí começam as dúvidas. Ok. E boa parte dessas dúvidas foram contratuais e ok, eu fui solucionando as dúvidas, fui tirando da frente e a pessoa foi entendendo. Mas chegou num determinado momento, ela falou assim, você pediu para eu investir aqui R$5.000 em tráfego pago. Certo. Eu falei, legal, é isso aí. Quanto de venda eu vou ter? Bem, depende do funil de vendas. Qual é a conversão da quantidade de leads que vai chegar? Quantos vocês vão agendar? Depois dos agendamentos, quantos vão comparecer? Depois do comparecimento, quantos de fato vão comprar? O que vai ser follow-up? O que não vai ser follow-up? Qual vai ser a cadência desse follow-up? Ok? Vai ser feito através de um CRM, vai ser feito através de um chatbot, vai ser feito através de uma IA, vai ser feito através de um SDR, né? Depende, são muitas variáveis. Mas ok, de um modo geral, eu falei, olha, hoje o custo daquele serviço está em torno de R$10 a R$15 o custo do lead. Então, se você vai investir ali R$5.000, subentende-se que você vai ter 500 leads, né? Levando em consideração R$10 o custo. Até porque você, como é do nicho, você conhece a média, que Sim. Varia um pouco da cima para baixo, mas não absurdamente variável. Isso, em determinado estado vai subir um pouquinho, Exatamente. Ou baixar um pouquinho, mas a média Brasil é mais ou menos isso, para esse serviço. E aí, a pessoa me falou, não, tudo bem, e se eu tiver algum problema financeiro, desses 5.000, eu posso investir 2? Eu falei, olha, você economizar, tem economia boa e economia ruim. Para não dizer economia burra, que não quis dizer economia burra. Pronto. Quando um ser humano ele chega no hospital com falta de ar, eu faço o quê? Eu dou um balão de oxigênio. Ou mando ele prender a respiração. Ou mando ele prender a respiração? É essa a pergunta. Então eu respondi com uma outra pergunta. Eu falei, se você tá com falta de dinheiro, tá preocupado com o caixa, você não tira o pé do acelerador no marketing digital. Ou no seu marketing, enfim, se for de guerrilha, enfim, outdoor, não importa o tipo de marketing. Você precisa falar mais da sua empresa. Exato. Mais do seu serviço. Mostrar, enfim, depoimento, prova social, mostrar aquilo que você faz de uma forma brilhante. E eu vou tirar o pé do acelerador? E pra quem tá... Você que é empresário que tá assistindo isso aqui, pelo amor de Deus, entenda. O marketing, ele é responsável por chamar a atenção, por trazer a atenção pro teu negócio. Ele não é responsável pela conversão. Até porque nós que temos o negócio agência, nós temos treinamento comercial pro teu time. Agora, quem converte esse cliente em cliente é você. É a sua equipe. Então você não tira o pé do acelerador. Se eu tô gerando 5.000 e com 5.000 tá gerando 500 leads, eu tô com um problema de caixa, eu tenho que aumentar o valor que eu invisto em marketing para chegar mais lead, para eu ter mais oportunidade de venda. O trabalho do marketing não é vender, é chamar a atenção. E o bom de você ter uma equipe como a do Juliano para poder fazer isso para você é que ainda auxilia você a converter mais. Ensina, tem ali produtos, tem CRM, tem acompanhamento. Agora, conversão, o dono do negócio, o dono da empresa tem que começar a tomar responsabilidades. A culpa do teu negócio tá do jeito que tá é sua. Você me falou isso semana passada. Diz, o seu negócio não tá bom. A culpa não é de outro. Quem é dono disso? Quem que é o gestor? Quem que é o tomador de decisão? Ah, mas quem que é? Porque alguém tem que ter responsabilidade. E o dono do negócio tem que ter autorresponsabilidade de falar, se está convertendo pouco, a culpa é minha. Tá, agora que a culpa é minha, como é que eu resolvo? Porque a gente que trabalha em prestação de serviço, o que a gente mais tem é gente que utiliza a máxima de a culpa é minha, então eu coloco em quem eu quiser. Então eu coloco no marketing, então eu coloco no atendimento da minha secretária, então eu coloco... Não. Como gestor, a culpa é sua. Tá,
tendo isso como princípio, Quando você como que eu faço? Quando você tem esse nível de consciência, né, uma pessoa que tem um nível de consciência mais elevado, ele vai entender se ele está errando ou não, de fato. E se ele entender de fato que ele está errando, ele vai buscar ajuda, Exato. conhecimento, ele vai buscar uma referência. Isso é maravilhoso. Agora, a pessoa que não tem um nível de consciência elevado, ela pega aquela responsabilidade que seria dela, Sim. e ela coloca de fato em quem ela deseja. Sim. Né? Mas por que ela faz isso? Pelo um simples motivo. É mais fácil eu falar que o outro está com problema do que eu enxergar o problema em mim. Exato. É muito mais fácil. Mas isso é uma coisa, enfim, que não está no nosso controle. Mas é muito importante porque se o dono do negócio percebe que é ele que está com aquele problema que ele tem que resolver, esse é um problema, né? Quando o problema está no outro, complicado demais é para você resolver o problema do outro. Quando o problema está com você, é você que tem que resolver, é muito mais fácil. Então, se você toma a decisão de, então vou melhorar, então vou contratar melhor, então vamos ver onde é que tá parando esses leads aqui pra gente poder vender mais, o que tá acontecendo. Tá ótimo, que aí eu controlo o que. Agora, se eu tentar controlar o que o Mark Zuckerberg tá fazendo no Facebook, aumentando o custo do lead, ou esse novo problema do imposto, eu não consigo controlar isso. Isso eu não vou controlar. Ou o mais novo problema, porque o imposto foi mencionado ano passado. Sim. O mais novo problema de estar caindo todos os WhatsApps essa semana. Eu não consigo controlar o que o WhatsApp vai fazer. Agora eu consigo controlar que mesmo que o WhatsApp caiu, eu tenho uma ferramenta que eu tenho meus leads. Então eu vou ter que ligar para os leads mais antigos. Isso eu consigo controlar. Eu acho que essa questão do controle é que é muito importante. E você assumir para você, não, isso aqui eu consigo controlar. Eu não vou conseguir controlar o WhatsApp, porque o WhatsApp não é meu. É da Meta. Pois é. Agora, o lead que caiu no meu CRM. Opa, esse eu consigo controlar. Porque é meu. Aí eu vou ligar pra ele, eu vou falar com ele por outro canal, vou ligar pra ele no telefone. Esse cara é o mestre da ligação. Esse cara me deu aula. Eu odiava ligar. E eu odiava atender. E eu odeio atender telefone ainda. Mas eu falava assim, não, ligar, ninguém atende ligação. E aí ele começou a me mostrar ligando. Tanto pra mim que ele manda 3 mensagens e ele já liga. E eu comecei a atender, eu falei, não é que é verdade que o pessoal atende telefone? E aí hoje, um dos melhores canais pra poder conversar com o meu cliente hoje é ligando. Falei, caraca, não é que as pessoas atendem o telefone mesmo? Foi a aula que você me deu, porque eu odiava a ligação. Eu sempre digo, né, pode ser que isso mude, mas ainda hoje a gente consegue encurtar muito a jornada de compra, de aumento de nível de consciência do cliente através de uma ligação. E ainda, enquanto a Vivo, a TIM, a Oi, a Claro, ou seja, qualquer outra operadora, ok? Ela venha a prestar o serviço, seja de telefonia, seja de dados móveis, ok? Enquanto os bancos, todos eles te ligam o dia inteiro. E aí eu sempre falo para o meu cliente, os banqueiros são os caras mais ricos do país. Inteligentes. E as operadoras de telefonia são quem domina tudo e qualquer troca de dados. Elas são donas da internet, aqui no nosso país, e da telefonia. Se os caras que são mais inteligentes e mais ricos usam o telefone... É porque funciona. É porque funciona. Você não acha que você é mais inteligente que o André Esteves, né, amigo? Eu não sou mais inteligente que o dono do Itaú, então deve funcionar. Então, enquanto eles estiverem fazendo ligação, eu vou estar fazendo ligação também. Quando eles pararem, eles falam assim, talvez agora não tá funcionando mais. Talvez pode ser que não funcione mais. Mas se eles estão ligando, isso é muito legal. Onde você acha que empresários confundem movimento com progresso? Eles confundirem movimento com progresso. Eu acho que por ser muito acelerado o mundo atual, a internet ser muito acelerado, tudo que acontece no mundo é muito acelerado, tá acontecendo coisa todos os dias. A gente recebe hoje mais informação em um dia do que um rei recebia em um ano. Então assim, a gente toma muita... Então a ideia de você estar fazendo mudanças no seu negócio, fazer mudança no que você está fazendo, gera a ideia de progresso, mas é movimento. Eu acredito que seja essa a grande diferença. E aí você vai me dizer se eu tô errado. Movimento se movimentar não é progredir de fato. Progredir, acho que provavelmente vem com
números, resultados. E aí... E movimento. Cara, movimento gera progresso. Porque realmente não dá pra progredir parado. Mas nem sempre progresso é por causa de movimento. Sim, se você tá movimentando, você gera progresso. Talvez seja isso, talvez esteja errado. E aí é uma pergunta: como que você sabe se você tá se movimentando apenas ou se você tá progredindo? Como que você olha isso? Eu olho basicamente através de tendência. Por exemplo, eu vou falar antigamente, mas alguns anos atrás, a gente tinha aquele movimento que houve de paleta mexicana. Sim. Houve progresso? Para alguns, houve. Você vê paleta mexicana ainda hoje? Não mais, só houve movimento, então. Então, assim, o movimento, para mim, ele é algo que ele gera uma tendência, mas essa tendência, ela só se prova no tempo. Sim. E aí, através disso, você vem com progresso. Agora, veja, isso não quer dizer que você não tem que se movimentar. Não quer dizer que você não tenha que estar atento para o mercado e para ver o que está acontecendo. Então, por exemplo, veio a inteligência artificial. Foi um movimento? Foi uma mudança. Sim. Ok? Nem todo mundo progrediu Com ela, exato. com ela. Nem todo mundo está pronto para ela. E a gente só vai conhecer o progresso dela Com o tempo. Com o tempo. Com o tempo. Ela já tem trazido muito progresso, mas nós não sabemos o quanto de progresso ela vai trazer, porque é uma coisa tão nova que... Ainda você não tem um compilado de 2 anos. Não tem. Pois é. E eu acho que tudo que... Acho não, eu acredito muito nisso. Tudo precisa se provar no tempo. Sim. E aí eu coloco isso tudo, né? O que se prova no tempo? Absolutamente tudo. Tudo. Mercado, amizade, família, sócio, qualquer coisa ele tem que se provar no tempo. Entende? Sim. Então é aí que eu avalio movimento versus tendência e progresso. Basicamente isso. Boa. É bom. Vamos lá. Temos aqui mais algumas perguntinhas. Tá fácil, tá tranquilo. Tô vendo. Em que momento você entendeu que marketing não resolve falta de clareza? Olha, marketing... Eu acredito que é aquela questão do offline. No offline, o marketing é o modo como você se vende. É o modo como você se vende. E tá tudo certo. Até porque se você se vende como um ferrado, ninguém vai comprar de você. Então a ideia do marketing é exatamente isso. Mostrar os melhores dias. Você vai mostrar um dia ou outro o seu lado complicado, mas é um ou outro. A maioria dos dias é os dias bons. Mas eu acredito que marketing é aquele negócio que a gente sempre fala. Marketing é sempre o meio. Ele não dá clareza porque ele é sempre o meio. Ele é um meio para um final. Ele é um meio de chamar a atenção para levar para uma conversão. Igual o tráfego pago é um meio de captar o cara aqui e jogar ele na mão do time comercial ali, ele não é fim. Então, a clareza também não. Então, assim, o marketing ele te dá muito impacto nas redes, mas clareza de decisão vem justamente com o que é provado no tempo, né? É você olhar e falar assim, isso aqui pode ser utilizado, mas não vai resolver o meu problema. Então, eu acho que é isso. Acho que a clareza vem muito. Também a clareza vem muito de quem você tem perto de você. Eu vou pra vocês, tenham mentores. Tenham amigos, tenham pessoas que você pode perguntar. E não caiam, às vezes, na balela do coach que fala assim, eu não pergunto nada pra quem não conquistou aquilo que eu não conquistei. Existem perguntas que você pode fazer pra essa pessoa a nível de vida. Alguém que é casado há 50 anos, o conselho dele me vale muito mais do que alguém que não casou nas redes sociais e vem falar sobre família. Ponto. Sem dúvida. Agora, se eu vou procurar um conselho de alguém que é um empresário de sucesso, é lógico que eu vou perguntar pra alguém que chegou numa empresa e fez sucesso. E esse é um perigo muito das redes sociais, e eu sou um criador de conteúdo, e eu falo pra vocês, nós estamos cercados de pessoas, vocês estão cercados de pessoas, de empresários que nunca tiveram uma única empresa, que nunca tiveram um único colaborador, que fizeram 4 cursos de coach e vai te falar que ele vai te ensinar a ter uma empresa. E nunca teve uma empresa. E nunca soube que é o inferno de ter um colaborador na vida dele. Que não sabe o que é o cara não vir, que é o cara meter um atestado. Entendeu? Então, assim, não dá pra se fazer empresa de frase feita. Não dá pra fazer uma empresa de frase feita. E isso eu sinto muito porque a nossa empresa de marketing
trabalha com empresários reais. É diferente quando eu tô trabalhando com um empresário de infoproduto, no digital, eu tenho clientes. Mas quando eu tô com o empresário da vida real e eu faço as perguntas para o empresário de vida real, é outro mundo. É um mundo totalmente diferente. Aqui o cara resolve tudo com, não, eu falei, e aí tem que ter não sei o quê. E na casa de verdade, no empresário real, o cara tem que lidar com o cara que fala, a gente vamos. Como é que você vai entregar essa mesma coisa? Aí vem aquele outro ponto, cultura. É cultura. E assim, pra mim, o que eu vejo com você é aula de cultura. Você é o cara mais brabo de mostrar, de trazer cultura pra empresa, rapidez. Rapidez que esse cara traz cultura pra empresa. Eu nunca vi nada igual. A cultura do negócio dele é absurda. Em todos. Em todos. Eu tive o prazer de acompanhar você recebendo nas clínicas o prêmio dos melhores vendedores. Por quê? Já tá o 7º, é o 9º ano consecutivo. Sem estar lá. Pô, cultura. Cultura. Porque o cara fala pra mim sobre cultura sendo coach, amigos, tu não tem empresa. Tu não sabe como é que é a cultura até você ter que ter empresa. E eu vejo esse cara fazendo... E eu queria até entender uma parada aqui. O pessoal que tá em casa. Como instituir cultura ao ponto dos teus colaboradores defenderem aquele negócio como deles. Como fazer uma cultura dessa, cara? Isso aí eu tô perguntando, gente, porque eu tô montando o meu negócio. Eu tô há 4 anos só nisso aqui. Eu quero entender como é que eu monto uma cultura desse tipo. Bom, basicamente, é você ter passado pelo Vale da Sombra de fato. Você só consegue compartilhar uma alegria ou uma tristeza com alguém se de fato você vivenciou. Se de fato aquilo realmente fez diferença na sua vida. Você não consegue comprar algo, você não consegue vender algo que você não compraria. Isso não se sustenta. Não. Talvez se sustente aí numa novela da vida. Mas na vida real, não. Na vida real, você consegue sustentar isso por pouquíssimo tempo. E para vocês repararem, ouçam bem, você não consegue vender aquilo que você não compraria. Tem muita gente que pode ouvir isso aí e falar assim, mas o cara que vende Ferrari não compra Ferrari. Não, não. Ele compraria se ele pudesse. Então ele consegue vender aquilo que ele compraria. Você não consegue vender aquilo que você não compraria. E é por isso que o perigo da internet, de vocês ficarem assistindo gente que não é de verdade, é que o cara é fake demais. E quando você aperta muito ele espana. Porque ele não é aquilo de verdade. Ele nunca viveu aquilo. Tem muita gente que vocês vão perguntar aí, muita gente que vocês compram coisa e perguntam assim, tá, mas quantos colaboradores você tem? Não tenho. Não é que é assim. É que... Não. Se você não tem colaborador, você não vivenciou aquilo. Então, assim, é o que você compraria mesmo. Eu achei muito interessante essa divisão. É o que você compraria. Não é que você tem dinheiro pra comprar, às vezes. Mas é o que você compraria se você pudesse. Sem dúvida. Então, você acredita naquilo, de fato. E você... E a questão da cultura... Se você me perguntar se eu estudei cultura em algum lugar, não estudei. Claro que a gente dá uma pincelada num livro aqui, dá uma pincelada numa mentoria, sim, numa palestra que a gente assiste, é óbvio, mas você acaba fazendo dessa pincelada em cada canto, você faz o seu quadro, basicamente. Eu tenho impressão de que, cara, cultura, eu sempre quando vai montar a cultura é uma dificuldade, você não monta. Não. Cultura você vive. Você então vive todo dia. Você lê, aí você pega um pedaço, já tentei puxar no GPT. E eu aprendi muito mais sobre cultura vendo pessoas aplicarem cultura no negócio dele, como eu vejo você fazer, do que tentando ler sobre aquilo. Porque é uma coisa muito peculiar, é uma coisa que você aprende vendo o cara fazendo na empresa dele, eu acho, e pega um pedaço pra você, aí esse pedaço e fala, isso aqui eu posso usar aqui, porque parece comigo. Um ponto muito importante da minha cultura é a rigidez com que eu trato, mas a partir de mim. Eu me cobro muito com relação ao horário, então eu sou um cara muito correto com relação ao horário. Se você falar 5 horas da tarde, são 5 horas da tarde, não são 5:02. Verdade. Então eu sou muito rígido comigo mesmo, então eu acabo mostrando isso para todo mundo. E todo mundo que convive comigo já entende, eu não preciso falar sobre isso. Né? E dentro da empresa é simples. Você chegou no horário, tá dentro. Você não chegou no horário, você tá fora. Você não participa de uma reunião,
Isso é muito louco porque nós estávamos indo num evento esses dias, né? Foi onde você recebeu outro prêmio lá de melhor. E aí eu achei engraçadíssimo, porque conheço você há 2 anos, mas nós estamos muito mais próximos há 1 ano, tem 1 ano. E aí nós chegamos na porta e... alguém vem, outra pessoa tá atrasada, não vem. Aí alguém falou assim, vamos fazer o seguinte, fala pro Juliano passar em tal lugar e pegar essa pessoa. Aí eu falei assim, vocês não conhecem com quem vocês trabalham, não. Depois vai pedir pra quê? Pra ele poder fazer trança no cabelo do outro? Por que? Será que ele não vai pegar? Eu falei, mas lógico que não. Amigão, atrasou com o Juliano, tá enrolado. Mas por quê? Ficou. Mas por quê? Porque no tempo que eu te acompanho, eu vejo o quanto você é muito rígido com o horário. Inclusive, eu também sou muito rígido com o horário. Então eu fico assim, cara, e aí com quem é mais rígido que eu, que você é mais rígido que eu falo, eu não posso atrasar com o Juliano. Porque não fica por ninguém. E é muito louco, porque aí a cultura fica como? Todo mundo rígido com o horário. Todo mundo. Não é o A, o B ou o C. Não, o horário é horário. Tá lá no horário maravilha, não tá fora. E assim, não é nada contra a pessoa. Pode ser qualquer um. Pode ser o A, o B ou o C. Pode ser o meu sócio. Se ele marcou comigo e ele não cumpriu o horário, ele vai ficar de fora. Seja de uma reunião, seja de uma viagem, eu não vou esperar. Então, todo mundo já sabe como é que funciona. Mas eu não tive que falar isso pra ninguém. Porque todo mundo já vê eu vivenciando isso nas minhas coisas. Eu tô ouvindo aqui, gente, e tô aprendendo, tá? Eu tenho agora... Acabou de me dar um insight aqui do negócio, no meu negócio agora, sobre algumas ações que eu tô tomando que podem estar parecendo ruins pra cultura. Algumas falhas minhas, exatamente por causa da minha cabeça ser TDAH doida, e eu falando assim, mas talvez se eu não organizar isso aqui, vai transparecer pros outros colaboradores que isso é permitido dentro do negócio, e não deveria. Não, e quando você permite aquilo que você não gostaria, ou aquilo que você, enfim, não compactua, quando você permite apenas uma vez, você já perde aquilo que você mal construiu. Exato. E aí eu faço isso não só com o horário, não só com uma reunião, mas com um relatório, eu faço isso com o cliente. O cliente, na nossa agência, ele tem que ser atendido dentro de 5 minutos. Se eu tô com mais de praticamente 15 pessoas no time, só ali, presencial. Ora, as 15 pessoas estão, as 15 extremamente ocupadas que não conseguiram ver a mensagem no grupo e para responder esse cliente em 5 minutos. Porque se o cliente chamou no grupo, não é à toa, ele não quer bater papo. Ou ele está com alguma dúvida, ou ele está com algum questionamento interno, externo, ele está com algum problema. Se põe no lugar desse cliente. Não, e eu vou te falar que também é cultura, porque assim, eu também tenho muito essa questão com... Se você consegue manter o seu cliente mais pelo relacionamento que você tem com ele do que pelo resultado que você dá pra ele. Se você tiver um relacionamento bom, ele suporta o não resultado imediato. Se você tiver um relacionamento ruim, ele é o cara que vai te cortar. Então também tem essa parte de não deixar o cliente esperando, é uma coisa muito forte também como cultura. Mas olhando pra você é muito interessante, porque se você manda uma mensagem pra ele, não passa 5 minutos sem que ele responda no pessoal. Ou seja, olha a cultura sendo espalhada. A empresa entendeu porque é a mesma coisa. Eu mando uma mensagem pra você. Eu já falei isso pra você ontem de ontem. Falei, cara, você é o cara que mais me responde rápido no WhatsApp. É o cara que mais me responde rápido no WhatsApp. E aí é uma cultura, porque os clientes recebem o mesmo tratamento que você faz. Então não é exatamente sobre... Mesmo. A cultura é muito sobre o que eu faço e você só de ver o que eu faço. Então... Teoricamente é o espelho. E eu tava falando isso com um amigo hoje cedo. Eu até dei um insight nele, não pediu essa opinião, mas como quase um pouco, né, quase tudo na minha vida, quando eu me aproximo de algumas pessoas, eu falo coisas mesmo elas sem elas terem pedido. Eu falei, você nunca vai ver alguém de sucesso, de altíssimo sucesso, tá? E aqui eu tô falando de empreendedor, eu tô falando de empresário. Você nunca vai ver essa pessoa apagando incêndio ou ela deixando alguma coisa para trás ao longo do dia. Você vai ver as pessoas elas terem finalizado tudo aquilo que era de responsabilidade dela. Então, o seu WhatsApp pessoal é responsabilidade sua.
As mensagens que chegam ali, por exemplo, são de responsabilidade sua. Por que eu vou ter um WhatsApp pessoal e eu vou deixar ali 300, 400, 500 mensagens sem responder? Ah, mas é spam. É isso. Então apaga. Ou tem resposta, tem muita coisa pra eu responder, delega. Sai do grupo, mas assim, só não fica deixando sem resposta. Precisa resolver. Precisa tomar a decisão. Então, todos os dias eu vou dormir com todos os meus afazeres de fato encerrados. Porque amanhã é um novo dia. Eu tenho minha agenda, mas amanhã é um novo dia. Vão ter outros focos de incêndio. Vai ter, sempre tem. Ok? Agora, se eu juntar os focos de incêndio de hoje com os de ontem, que eu deixei para trás, aí dificilmente essa pessoa vai chegar em algum sucesso. Mas vamos lá. Você já culpou o marketing, agência ou o tráfego por um erro que era de gestão? Não, acho que não. Eu nunca culpei o marketing por erro de gestão, mas por causa do tempo que a gente tem de leitura, de estudo. Então você consegue notar que o problema é de gestão. É um erro muito comum na maioria dos negócios. É o que a gente já falou antes. A culpa é minha, eu coloco quem eu quiser. Então, culpar outras coisas por um problema de gestão. E quase todos os problemas da empresa são problemas de gestão. Seja de gestão de tempo, seja de gestão de recursos, seja de... É quase tudo de gestão. Então, não eu culpei o marketing por um problema que era de gestão, porque eu, por reconhecer que sendo um problema meu, era um problema de gestão. Nunca de marketing. Até porque eu não tenho problema com marketing. Eu sou um marqueteiro, meu trabalho é fazer isso. Agora, de gestão, eu tenho problemas que eu tenho que resolver e problemas que eu estou resolvendo. Então, de gestão, você já repara qualquer. Agora, é muito comum que empresários não reparem que o problema dele é de gestão. Gestão de tempo, gestão de pessoas, gestão de recursos. Principalmente gestão de pessoas. Porque é o ativo mais difícil mesmo. Eu sou apaixonado por IA, porque eu não suporto pessoas. Mas eu tenho que conviver com elas, eu tenho que treiná-las. Faz parte da vida, eu não vou conseguir substituí-las. E isso pra mim é dolorido. Porque eu tenho muito mais facilidade de trabalhar comigo e com máquinas. Contudo, eu tenho que trabalhar com pessoas. E aí eu tenho que fazer algumas concessões que eu não... Criança faz o que quer, gente. Adulto vai ter que fazer o que precisa ser feito. Isso não tem o que fazer. Ah, mas eu não gosto de fazer. Mas isso é o que significa dinheiro no bolso, sucesso, negócio, crescimento? Tem que aprender a fazer. É por isso que eu tenho aprendendo tanta coisa. Porque se você vem de uma área que o marketing faz... mas aí você tinha uma urgência que virou uma empresa. Amigo, a vida é outra, você vai ter que gerir pessoas. Eu tava essa semana treinando a minha nova S10 Social Selling, que eu já tinha empurrado pra barriga 2 dias. Até que um sócio falou, irmão, alguém tem que treinar você, porque você que faz isso aí. E é um martírio treinar, e aí eu treinei um dia, treinei 2, agora já marquei outro treinamento, que você começa, não, é legal. Pô, é legal ver a pessoa progredindo. É legal ver que a pessoa tá aprendendo e tá fazendo. Pô, legal. Já marquei de novo, vamos fazer mais uma. Então, às vezes você não faz as coisas achando que não vai gostar, ou se mesmo que não goste. Cara, tem que fazer o que precisa ser feito. Se você quiser ter sucesso. Porque também tem uma régua de sucesso que o cara quer ter. Você quer chegar só até aqui? Tá bom. Tudo certo. Mas pro meu número, que a gente conversou sobre os números, pro meu número ainda tá longe, cara. Pro meu número tá longe. Eu vou ter que fazer muita coisa. Que até eu não curto. Não é só o arroz e feijão. Que eu não gosto, porque o número é alto. E tá ótimo. Acho que metas altas são ótimas. Você tem que ter uma meta alta. Tem que ter uma meta alta. Maravilha. Por exemplo, eu tinha uma meta do ano passado, que era uma, que não bateu do jeito que eu queria. Foi muito ali na rente. Aí eu multipliquei essa meta por 10. E os sócios, você tá maluco, você tá louco. Eu falei, nós jogamos uma meta pra baixo, por isso que chegou perto dela, muito perto dela. Foi muito na rente, jogamos uma meta pra baixo. Mas 10 vezes mais, não interessa o 10 vezes mais. Depois a gente vê como é que chega. Não se preocupa como é que chega, irmão. Amigo, se você errar 50% dessa meta, tu nunca fez tanta grana na tua vida. Deu muito bom. A ideia de que a meta tem que ser baixa é ruim. A ideia de que a meta tem que ser baixa é ruim. Você calculou errado. Calculou errado. Calcula pra cima, irmão. Mas tá bom. Se você errar 80%, bater 80% da meta, às vezes é um dinheiro que você nunca imaginou fazer. Porque você desacelera, né? Eu tenho a impressão de que quando você tá muito chegando, perto da meta, você dá pé. aquela desacelerada. Vai bater de boa. Desacelerou, podia ter feito mais. Então, talvez jogar a meta lá em cima
e dividir ela em quarter, e aí vê depois você descobre como é que você faz isso. Primeiro coloca o número. Hoje você decide mais por dados ou por intuição? Hoje como eu sou a parte marqueteira, vendedora do negócio, nas partes das vendas, eu tô melhorando a minha decisão por dados, mas no marqueteiro eu sou muito de intuição. Eu acho que o marqueteiro ele tem que ser muito intuitivo. Eu acho que você tem que olhar o que está acontecendo e saber fazer um negócio muito rápido, porque a mudança é muito rápida, e depois você transforma isso em dados. Então, eu dou graças a Deus que eu tenho bons sócios, que são quem faz o operacional e transforma isso em dados e traz clareza para mim. É um ponto que eu tenho que melhorar. Eu sempre falo isso, cara, a responsabilidade é sempre minha, tá? É um tempo que eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar mais nos meus dados. Eu tenho que enxergar mais dados. Eu tenho que enxergar tudo isso como dados. Agora, como marqueteiro e o cara que é a parte criativa do negócio, eu sou muito de intuição. Aí você vai vendo, funcionou, aí depois você vai trazendo isso para dados. Agora, eu aconselho, não, eu acho que todo crescimento ele deve ser partido com dados, com métricas, e aí você vai ter só depois que você começar a rodar, tem que ter isso, mas eu acredito muito na intuição do empreendedor. Em algum grau, você tem que ter uma intuição boa. É claro, não dá para fazer um negócio grande com intuição. Só com intuição, isso não existe. Eu não acredito nisso. Você não vai ter um negócio de 100 milhões com intuição. Desculpa, o cara que fala isso tá louco. Não tem como ele ter chegado lá só com intuição. Teve que ter alguém ali pra falar assim, ó, esse daqui tá certo, errado, ó, esse aqui é o dado, esse aqui é o número, ó, isso aqui nós estamos muito longe. Mas eu acredito que uma parte minha ainda é intuição e eu tô tentando melhorar pra trazer essa intuição mais pra dados. Aí vai vir com o tempo, eu acredito. Eu acredito, tomara. Legal. Mas agora, você, que é um cara que eu vejo que é muito organizado, o quanto que você acha que você toma decisões em intuição hoje e intuição em dados? Eu sou um cara muito criativo. Então, eu tô para dizer que 60% das minhas decisões elas são intuitivas. Olha que legal. 40% é dado. Os dados basicamente vai ser qual é o investimento, qual a estimativa de retorno, né? O ROI, em cima disso. Lógico, baseado no ticket médio do produto ou serviço que eu vou oferecer, quanto que a gente vai ter que investir. Mas eu sou muito intuitivo. Mas lógico, pé no chão. Isso é importante. Pé no chão. Se eu vou fazer um investimento, tá bom, entra numa zona de risco, e aí é aquela zona de decisão que a gente conversou aqui no início. Vai me levar para a ruína? Não vai? E aí, basicamente, os dados vão ser analisados através desses números. Certo. Mas você é muito... Acho que todo empreendedor ele tem um grau alto de intuição, o que não exclui dados e a importância dos dados, é muito importante. E eu acredito que quanto mais o negócio cresce, mais os dados são importantes. Aí sim, eu digo, eu uso muito a intuição para iniciar algo. Para iniciar, então, por exemplo, você acabou de dizer aqui, 100 milhões, uma empresa de 100 milhões. Teve uma intuição, ela não começou com 100. Ela começou com 100 mil, com 100 mil, com 10 mil. Então, ali foi intuitivo. E através dos dados que foram colhendo no período X, Y, Z, aí sim, você foi fazendo ajuste de rota. Normal, né? Vende, cresce, organiza. Vende, cresce, organiza. Vende, cresce, organiza. Gostei. Então... E aí também tem um ponto muito, muito importante. Acho que aqui, eu acho que é isso. Também tem aquela sua zona de genialidade. Se você tá muito intuitivo, você vai ter que ter alguém ali também, que é o cara do dados. Se você é muito do dado, vai ter que ter um cara que é um pouco intuitivo. Acho que tem o risco... Ter um contraponto. O risco é você querer fazer tudo só você. Acho que aí você tá arriscando muito. O que acontece quando o empresário tenta agradar todo mundo? Ele não agrada ninguém. Pelo menos ninguém que importa. Quando ele é empresário, quando ele tem um negócio e ele tenta agradar todo mundo, ele não agrada ninguém, ele não conversa com ninguém. Você não tá na era de agradar todo mundo. Você vai ter que ter posicionamento, posição que você vai defender como empresário. Isso no online ou no offline. Que no offline, quando você é empreendedor, vão te dizer que você é louco, que você só pensa em dinheiro, que você não tem tempo pra nada, que você não tá com a família, que você deveria estar viajando. Então você vai ter que tomar, se você tentar agradar
A família da mulher, a sua própria família, a esposa o tempo todo. Não tem como agradar todo mundo. O empreendedor não vai conseguir agradar todo mundo. E tá tudo certo. Até que porque nós estamos num país que odeia o empreendedor. Então a gente não vai conseguir agradar essa galera. E tá tudo certo. Então, você vai agradar quem você vai primeiro agradar a sua Deus e você vai pensar na sua meta. Qual é a sua meta? E por que você tá fazendo isso? E acabou. E olha que loucura. Em algum momento, por causa da sua meta, você vai desagradar até as pessoas pelas quais você tá fazendo o que você faz. Então, em algum momento, você vai estar menos com o teu filho, em algum momento, você vai estar menos com a tua esposa. Às vezes, é para aquela pessoa, pela sua mãe, você fala assim, olha, eu tenho uma meta e eu vou ter que te desagradar para chegar lá. Mas tem data. Quando bater essa data aqui, nós vamos poder fazer o que você quiser. Mas, agora, você vai desagradar. Tentar agradar todo mundo é a pior coisa que pode acontecer. E você já desagradou muita gente? Eu vou reduzir em uma frase. Se você quiser ser empresário, você vai começar a desagradar até você mesmo. É isso aí. Por quê? Você tem que tomar decisão que não vai agradar ninguém e nem você. E nem eu. Eu tenho bastante decisão que eu tô tomando que tá me desagradando. Bom, a gente vai para o encerramento aqui com o Misael Maramaldo, o gigante do marketing digital. Aprendo muito com você, de verdade. Fico honrado. Mas eu vou fazer mais uma pergunta. E antes que o Misael responda, segue a gente lá no Agência Look Lead, no Juliano.Poletti, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E a grande pergunta aqui que eu vou deixar depois aqui para o pessoal é: qual decisão você vê empresários adiando hoje e sabe que vai virar prejuízo? Não investir no próprio negócio. Investir no marketing, investir no time comercial, investir em ferramenta para vender mais. Todo o resto importa menos do que isso. Todo o resto importa menos do que isso. Se você estiver vendendo, você resolve todos os outros problemas. É problema de gestão. Tem dinheiro? Resolve. É problema de contratação. Tem dinheiro? Resolve. Só não deixem de investir nisso. Coloque investimento para que a tua empresa possa crescer mais. Depois você se preocupa com os outros problemas. Vou fazer uma pergunta para você. Obrigado, Misael. Obrigado você, meu querido. Obrigado de coração. Muito obrigado. Mas a pergunta que eu vou fazer para você aí é: hoje, qual decisão você tomaria mesmo com medo? Responde aqui embaixo nos comentários que eu vou pessoalmente ajudar você com essa resposta, essa decisão ou esse direcionamento. Então, clica aqui, deixa a sua pergunta que a gente vai responder.